Legal, meus amigos, com imensa satisfação eu estou recebendo aqui nos estúdios do ADV Jus TV. Aliás, eu aproveitei a visita do Dr. Fabrício Martins Pereira, que veio fazer a sua gravação, né, do ADV especial mensal, e eu vou aproveitar um pouquinho aqui da bondade dele, do conhecimento, para esclarecer algumas dúvidas que nos chegaram através do nosso e-mail, que é o programa @advjus.net. Dr. Fabrício, obrigado da presença conosco. Eu que agradeço, Marcos. Sempre é uma satisfação e um prazer estar aqui contigo. Tá certo. Doutor, existe uma máxima, né, que fala assim, cada um deve cuidar ali do seu cercado. Mas quando existe um evento que está envolvendo um poder público, responsabilidade do poder público e também do privado, na questão de uma divisa, na questão ali justamente de vizinhança, e ocorre aquele evento no qual trouxe sim um prejuízo para a comunidade. Enfim, a gente sabe muito bem o que é a ocorrência de um dano ambiental, o que representa para a comunidade, e também a gente sabe muito bem como que o Ministério Público, né, os representantes do Ministério Público vê esse tipo de questão. Nesse caso, doutor, estando envolvido um particular e o Estado, houve o dano. Doutor, e agora? Bom, Marco, a responsabilidade em direito ambiental ela é um pouco diferenciada da responsabilidade civil, das responsabilidades normais que o advogado costumeiramente usa no dia a dia trabalhar. Por quê? Porque, de uma forma global e às vezes até equivocada, o Poder Judiciário estabelece a responsabilidade ambiental propter rem e também objetiva, né? O que significa isso? A responsabilidade sobre a própria coisa, ou seja, se ele tem uma propriedade privada, uma fazenda, um sítio, acontece algum dano, pelo simples fato dele ser proprietário, esse dano pode ter acontecido no passado, ele é obrigado a reparar. Então é uma responsabilidade da coisa, propter rem. E a responsabilidade objetiva, que é vista, essa tem maior equívoco mesmo nas decisões do judiciário. Ora, os juízes decidem estabelecendo a responsabilidade objetiva como sendo uma coisa e ora como sendo outra. Na responsabilidade objetiva, como você sabe, ela independe da pessoa ter dolo ou culpa. Apenas um nexo causal, tendo acontecido o dano, já surge a obrigação de reparar. Certo. Doutor, nesse caso aí, evidentemente que se pedir indenização pode, né? Mas como que a gente pode observar ou contemplar, bom, isso aí foi exagerado ou não? Principalmente quando envolve o Estado, né? Porque é fácil pegar aí e pedir indenização para particular. Quando é para o Estado, é um pouco diferente. E quando é para os dois? O que na verdade a gente acredita que deveria acontecer, Marcos, seria uma responsabilização maior, né, de repente até criminal, dos administradores, né? Sim. Daqueles que recebem os cargos públicos por votação e gerenciam tudo isso quando o Estado causa o dano. Porque na realidade a gente verifica que não existe basicamente condenações contra o Estado. Sim. O Estado, a ele geralmente é imposto uma obrigação de reparar o dano que foi causado em razão de uma obra pública ou de um acidente que aconteceu onde, sim, o poder público tem a responsabilidade objetiva. Apenas verificado o dano, ele já tem a obrigação de reparar, verificado apenas o nexo causal. Aí não importa nem dolo, nem negligência, nem imprudência, nem imperícia. Então, o representante, na verdade, né, o governante é que deveria ser responsabilizado, porque o Estado quase nunca paga. E quando é o particular, este paga sim. Nas ações civis públicas, o Ministério Público pede indenização e a reparação do dano. Na verdade, em ordem inversa. Primeiro a reparação do dano para pedir também indenização por danos morais à coletividade, enfim, os direitos difusos e os direitos coletivos. Mas quando existe um ato praticado por terceiro, um ato criminoso, é a única situação que a gente verifica a jurisprudência excluir a obrigação de indenizar.
Mas a obrigação de reparar o dano ambiental, essa é mantida sempre. Particular. Se você for proprietário de um imóvel e tiver um dano ocorrido ali, você vai ter que repará-lo de qualquer forma. E que preste atenção, porque pode vir de lá para cá um TAC também, que depois, mais para frente, vai se revelar uma péssima atitude, né? Eu costumo dizer, Marco, que o TAC é o golpe de misericórdia, né? Você só deve assinar o TAC se realmente não tiver outra solução. Nós tivemos alguns exemplos aqui na nossa região, a exemplo do derrame de uma usina de açúcar e álcool de melaço nos rios, né? Sim. E o melaço, por si só, ele não causaria nenhum dano, não fosse o fato de que ele reage com a água, e aí gera uma demanda bioquímica que sequestra oxigênio, e aí diminui a quantidade de oxigênio e tem mortandade de peixe e de todo ser vivente. Ali, naquele caso, a usina firmou TAC com o Ministério Público. Aí, não é que a gente indica firmar TAC nesses casos, mas é que o TAC, nessas situações, ele realmente arrebanha o problema todo para gerenciar a forma de prestar. Porque o TAC quase nunca é favorável a quem tem a intenção efetivamente de corrigir, de reparar, né, ambientalmente a sua propriedade. Melhor ele contratar os profissionais e ir fazendo, né? Porque a grande ameaça do Ministério Público em tentar fazer as pessoas firmarem o TAC, o termo de ajustamento de conduta, é mais no sentido de um tempo. Eu quero que resolva dentro de um tempo. E muitas vezes o tempo que é concedido pelo Ministério Público não é coerente, quase nunca. É um tempo, inclusive, muito inferior daquilo que ele efetivamente conseguiria algum êxito com uma ação civil pública. Então, o conselho que eu dou para os meus clientes é que eles façam a reparação, sim, do dano. Tem que ter consciência ecológica, tem que ter consciência ambiental, mas fazer por conta própria ao longo do tempo que a reparação demandar. Procurar um profissional que possa representá-lo bem, né, doutor? Exato. Doutor, agora, evidentemente que essa questão que eu quero trazer agora com o senhor, é inafastável, né? A realidade que nós vivemos aí tempos de insegurança jurídica, né? Falam-se muito aí da necessidade, evidentemente uma necessidade, uma verdade, um direito constitucional que é justamente o direito de posse, né? A pessoa foi lá, comprou, pagou, é dele, está no cartório. E eu sei muito bem que o senhor representa o interesse de proprietários, de rancheiros aí, de Sertãozinho, de Cruz das Posses, que tem lá a posse pacífica já há bastante tempo, e a gente sabe que existe aí uma intenção, principalmente por parte do Ministério Público. Eu gostaria que o senhor falasse como está a situação desse pessoal, doutor. Bom, Marco, você tocou num ponto crítico que acontece no Brasil hoje, que é influências na entrega da função judicante do Estado. Sim. Então, nós temos verificado nas decisões do Poder Judiciário muita influência, muita interferência política, política que eu digo no sentido de estabelecer o que é certo e o que é errado por determinados segmentos da sociedade, pelo Ministério Público, enfim, é muita interpretação, é muito entendimento em cima de uma lei, e isso no fim acaba desvirtuando a mens legis, acaba desvirtuando aquilo que efetivamente o legislador quis fazer, de uma certa forma que hoje, Marcos, está muito relativizada a democracia no Brasil. Sim. Porque as pessoas votam num deputado, votam nos senadores que produzem as leis, só que quando chega no Poder Judiciário, ela é interpretada de uma certa forma que é totalmente desvirtuada. Você vê, por exemplo, a compensação ambiental que o novo Código Florestal trouxe. O Ministério Público ficou lá anos discutindo isso no STF, a constitucionalidade dos artigos que permitem a compensação a reserva legal com outras áreas em outras propriedades. No fim, perdeu a ação, porque essa era a mens legis, não tinha como disfarçar. A vontade do legislador era exatamente essa, estava expressa na exposição de motivos da lei.
E aí o STF não teve outra solução, teve que ir pela constitucionalidade. Mas no acórdão diz que tem que ter equivalência ambiental. Ou seja, mas não é. Mas não é, exatamente, mas não é. Ao mesmo tempo que diz, olha, é isso mesmo que o legislador quis dizer. Por outro lado, cria barreiras que inviabiliza a aplicação das leis que o legislador criou. Sim. Então isso tem acontecido muito no país, tem dificultado o trabalho dos advogados, essa interferência política, essa função legislante do judiciário que está acontecendo, né? Isso é uma grande vergonha e traz uma instabilidade absoluta. No caso de Sertãozinho e Cruz das Posses, o que aconteceu foi o seguinte: a proprietária das terras das usinas Santo Antônio e São Francisco firmaram um TAC, isso há 23 anos atrás, com o Ministério Público de Jardinópolis, para promover a regularização das ocupações em áreas de preservação permanente, lá em Jardinópolis. Né? Por quê? Porque um antepassado dos Balbo, o seu Alcídio Balbo, há 50, 60 anos atrás, ele tinha uma chácara ali em Sertãozinho, né, dentro da propriedade dele. Ele era um sertanezinho conhecido. Exatamente. E ele decidiu, do dia para a noite, povoar ali as margens do rio, numa época em que era incentivado, em que era bacana você ter um rancho na beira do rio. Não era proibido. Doutor, eram outros tempos. Eram outros tempos. Então ele foi concedendo posse. Você quer montar aqui? Pode montar. Então pegava um pedaço de terra e montava. E aí foi povoada toda a margem do Rio Pardo, ali em Sertãozinho, Cruz das Posses e Jardinópolis. Mas essa ação civil pública, ela estabelecia que o Ministério Público deveria promover as desocupações e, depois de feita a desocupação, a usina faria demolição, limpeza e plantio de árvores, recuperação das áreas de preservação permanente. Pois bem, depois de 10 anos, o Ministério Público de Jardinópolis viu que não iria conseguir fazer as desocupações, com mais de 100 ações ajuizadas, ingressou com uma ação civil pública contra a usina, contra a Iracema, que é a detentora das áreas, né? Pedindo ao judiciário que determinasse que ela fosse obrigada não só a demolir, limpar e plantar, mas também fazer a desocupação dos ranchos, com uma multa diária de R$100 mil por ranchos, e foi julgada procedente essa ação. Mas o grande problema dessa história, Marcos, é o seguinte: Jardinópolis, nosso escritório não está atuando, nosso escritório está atuando apenas em Sertãozinho e Cruz das Posses. O que aconteceu? As propriedades de Sertãozinho e Cruz das Posses não fizeram parte daquela ação de Jardinópolis. E depois que já estava no cumprimento de sentença, já promovendo demolições no município de Jardinópolis, o que aconteceu? Vem a usina, apresenta uma petição, junto com o Ministério Público assinando, pedindo a homologação de um acordo no cumprimento de sentença de Jardinópolis para inserir as propriedades de Sertãozinho. Propriedades essas que estavam todas ocupadas. O nosso escritório representa 60 ranchos que têm a posse legítima, a posse concedida há 40, 50 anos atrás pelo proprietário. Então, na verdade, assim, a situação é teratológica. Jamais poderia se homologar um acordo envolvendo algo que não foi objeto do processo. Tem nada a ver. Né? Então, estamos lutando no Poder Judiciário com as ações que foram ajuizadas. Tem uma ação rescisória, tem agravo de instrumento, tem mandado de segurança, e o nosso escritório está agora ajuizando uma ação anulatória justamente dessa sentença que homologou esse acordo esdrúxulo, envolvendo propriedades, possuidores de boa-fé, dentro de uma situação que eles não tiveram a mínima chance de participar desde o começo. Então, basicamente, a situação jurídica é essa. E a Prefeitura de Sertãozinho, ela promove a REURB, a regularização urbana dessas áreas, que é a única exceção que existe efetivamente para permitir ocupações em áreas de preservação permanente, que é a regularização da ocupação antiga dentro de área de preservação permanente, através da REURB. Tá certo. Doutor, enquanto há direito, ele será buscado, não é isso? Será buscado enquanto tiver. Nós não desistiremos de tentar trazer justiça para essas famílias todas que construíram, que usam lá para moradia, usam para lazer, né? É verdade, é isso aí. Agradeço a presença, a participação, ok, doutor? Muito obrigado, eu agradeço. Marco, um forte abraço a todos e sempre um prazer estar contigo. Tá certo, obrigado. Meus amigos, fiquem aqui no ADV Jus, que segue. Fique conosco.